Blitzwolf FY13, um fone com nível audiófilo, segundo a Blitzwolf. Vamos lá falar desses carinhas aqui. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer review do FY-E13, esse fone de ouvido da Blitzwolf que a Banggood me mandou. Inclusive, se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição e um cupom de desconto se estiver disponível. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder um vídeo, porque além de reviews de fones de ouvido, falo um monte de tecnologia, de smartphones e mais um monte de coisa aqui no canal. Então, desce o player aí, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! A Blitzwolf fala que ele tem um nível de audiofilia, ou seja, é um fone de ouvido para poder te entregar o melhor, a melhor qualidade sonora possível. Em termos de especificações, eles tentam fazer isso sim. São dois drivers dinâmicos por lado, o que é impressionante considerando o fone de ouvido, a construção do fone de ouvido e a faixa de preço dele. São drivers de 6.1 milímetros. Eu nunca me atento muito a essas especificações porque eu entendo que vocês não querem muito saber disso, porque tem na descrição do produto, mas eu só estou pontuando isso aqui porque, segundo a Banggood, é um nível audiófilo de som. Além disso, para a gente se manter aqui nas especificações, ele tem um chip QCC3040 da Qualcomm, que é um chip super novo. Ele é muito interessante porque ele consegue manter uma estabilidade de conexão e um consumo de bateria bem reduzido. Então, fones de ouvido mais topos de linha, os melhores fones de ouvido, por assim dizer, têm usado esse chip no mercado e é um grande acerto da Blitzwolf usar esse chip também. A Qualcomm, inclusive, é uma das maiores fabricantes de chips de smartphones que a gente conhece, mas também para o mercado de som, para o mercado de TWS. Então, usar um chip high-end, ele não é o mais top de linha do mercado do que a Qualcomm vende, comercializa, mas usar um chip desse nível, high-end, mostra que a Blitzwolf está querendo levar aí uma experiência muito interessante para os nossos ouvidos. Eu já fiz vídeo de outros fones de ouvido com esse mesmo chip, sempre elogiei muito porque de fato é bem estável, a conexão é bem estável, tem suporte a aptX, então se você usa um smartphone aí que tem Snapdragon, você vai tirar proveito disso também. Então assim, em termos técnicos, ele é bem interessante de verdade. Falando sobre antes de falar sobre o som, vamos falar aqui da case. Ela tem conexão USB-C, então você pode carregar o seu fone com o mesmo cabo que você carrega o seu smartphone Android, por exemplo. A bateria tem capacidade para dar 5 cargas completas nos fones de ouvido e os fones de ouvido ficam ligados por 6 horas. É uma marca bem interessante de bateria para esse tipo de fone de ouvido. Eu sempre gosto quando passa de 6 horas. Tá dentro do que a gente espera e assim... A case tem mais 5 cargas, então você vai ficar aí 30 horas ouvindo com a única carga, né, dos fones e da case. É interessante. A case, inclusive, tem esse formato meio emborrachado, é compacta, é pequenininha, dá para levar para todo lado e assim, tem indicador de LED, sabe, para você saber a bateria. E um ponto bem legal sobre as cápsulas é que elas seguem também esse toque meio emborrachado, aveludado e tudo mais. E o controle dele é feito por botões físicos, não botões de toque, não um sensor de toque. Isso pra mim é um grande ponto positivo, tá? Se você acompanha aqui outros vídeos do canal, já sabe que eu sempre que tem essa possibilidade, eu elogio quando os fones são de toque, são botões físicos mesmo pra gente controlar. Por que eu falo isso? Porque nunca vai ter um toque acidental. Por ele ser de toque, você precisa de fato tocar o fone de ouvido para poder mudar a música, aumentar volume e tudo mais. Então eu sempre elogio quando é botão. Então fica aqui o ponto para vocês perceberem. Outra coisa sobre as cápsulas, ele tem esse acabamento transparente aqui na base que dá pra gente ver de fato os dois drivers dinâmicos do fone de ouvido e, enfim, é bem bonito também. Uma coisa, eu usei as ponteiras da SpinFit CP360 porque eu acho que elas têm um conforto muito superior às ponteiras que vêm nos fones de ouvido normalmente. Então assim, todo fone de ouvido que tem chegado para eu testar, eu estou usando essas ponteiras porque eu estou gostando muito mais dela, é muito mais confortável. Não é uma ponteira muito barata, ela custa aí na casa dos R$80, o par, né? Aliás, são dois pares, um par deste tamanho e um menor do que ele,
mas eu acho que valeu a pena porque como eu testo muito fone de ouvido e eu gosto dessa temática, eu comprei essas ponteiras com o objetivo de ter um conforto maior, uma redução de ruído do ambiente de forma passiva também melhorada, então eu encontrei nessas CP360 da Spinfit o que eu queria. Tá, voltando, o teste de som inclusive foi feito usando essas ponteiras, mas eu não acho que muda muita coisa para as ponteiras padrão dele não, tá? O que muda é conforto, e aí eu prefiro as da Spinfit, mas as padrões, as que vêm com fone de ouvido, também fazem um trabalho justo, também fazem um trabalho bem interessante. Se você não quiser gastar mais com isso, não tem problema não, você não precisa gastar comprando essas ponteiras não, é só porque eu acho elas mais confortáveis para poder usar. E para todo mundo que estava me perguntando, essa aqui é a qualidade do microfone do BWF-Y13. Se você usar esses fones de ouvidos em uma chamada, em uma videoconferência, é assim que as pessoas vão te ouvir. E aí, gostaram da qualidade? Me conta aí nos comentários. Mas vamos lá, já falei do principal desse fone de ouvido, né? Que é a sua construção, já falei do tempo de bateria, que, enfim, 6 horas é interessante, poderia ser um pouco mais, como sempre. Estabilidade de conexão, já falei tudo isso, agora falta falar do som e microfone. Olha, é um fone de ouvido que, de fato, te entrega uma qualidade sonora bem interessante. Inclusive para poder fazer atividade física, porque como ele tem um formato tipo os KZ, tipo, sei lá, o QKZ, que são outros fones in-ear bem conhecidos e bem famosos desse mundo, né, de audiófilos e mundo de conhecedores de fones de ouvido, que não é o meu caso, eu não sou um grande audiófilo não, aliás, eu não sou um audiófilo, mas é um fone super confortável para poder usar e falando do som, ele é talvez o melhor fone de ouvido da Blitzwolf que eu tenho ouvido em termos de qualidade sonora. Não estou falando isso porque eles falam isso no marketing, não, mas eu acho que a utilização de 2 drivers dinâmicos nesse fonezinho de ouvido fez uma diferença bem interessante. Isso faz com que eu consiga perceber, por exemplo, a diferença, um pouco mais de diferença entre médios e graves, e médios e essa separação de instrumentos e de sons dentro de uma música fica mais perceptível. Eu gostei mais. Não acho que ele tem um detalhamento tão bom como um Sennheiser CX True Wireless que eu estou testando, como, sei lá, o Galaxy Buds Pro. Não acho que chega no nível de som desses dois, mas são fones muito mais caros. São fones que têm uma proposta, inclusive, totalmente diferente. Mas olhando para a faixa de preço dele, olhando quanto ele custa e olhando o mercado de fones de ouvido, inclusive os modelos da Blitzwolf, eu acho que esse aqui tem o melhor som da Blitzwolf. Esses fonezinhos aqui tem um grave que se destaca, mas não é um grave que chega a incomodar, não são como fones antigos da Beats, por exemplo, que tinha um grave tão marcado que ficava chato, né, de ouvir algumas músicas, que ficava aquela zoada forte de graves o tempo todo. Aqui não é o caso. Na faixa de médios e agudos ele também se sai bem, tem uma separação bem interessante. Assim, claro, ele não tem um palco sonoro gigante, não, ele não toca fora da cabeça, como algumas pessoas falam, mas é um fone de ouvido que consegue entregar uma qualidade sonora bem interessante para essa faixa de preço, para essa categoria. Gostei, assim, eu gostei desse fone de ouvido, eu acho que ele tem uma sonoridade bem interessante, muito próxima de fones como o Buds Plus, né, que é a versão antiga do Galaxy Buds, muito próximo de um Pamu Slide, por exemplo, que, enfim, apesar de todos os problemas, sempre foi muito pela galera que eu vejo, pela galera que eu acompanho, sempre foi muito elogiado em termos de sonoridade. Então, assim, para comparar, o FY13 tá meio que nessa média de fones de ouvido que não estragam uma música, mas também não tem a melhor experiência. Eu gosto da sonoridade desses fones de ouvido. Como eu falei, não acho que é a melhor, mas também não acho que é a pior. E, assim, tá longe de ser a pior, de verdade. Eu acho que ele tá mais perto do topo do que da base dessa pirâmide, sabe? Gostei pra caramba. E se você pensa em ter um fone de ouvido super confortável para poder praticar atividade física, que, enfim, tem esse chip de conexão mais estável, tem um tempo de bateria legal, é bonitão e, enfim, tem essa case compacta e tudo mais, eu acho que o FY13 manda muito bem. Talvez é o melhor fone de ouvido da Blitzwolf que eu já testei. E olha que eu testei bastante fone deles, viu? Blitzwolf, Aerox e todas essas submarcas
desse mundo de fones de ouvido. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para poder comprar o FY13, o link está aqui na descrição. Eu vou deixar um cupom de desconto se tiver disponível ainda lá da Banggood. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscreve no canal, porque como eu falei, temos reviews de fones de ouvido, mas temos mais um monte de coisa aqui no canal, beleza? É isso, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!